Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Alane e você está assistindo a aula de língua portuguesa pelo projeto Aula em Casa do município de Limoeiro. Vamos para a aula? Sejam todos muito bem-vindos. Na nossa aula de hoje, nós iremos estudar o campo morfológico da palavra, certo? O objetivo é identificar e analisar diferenças de sentidos entre palavras de uma série sinonímica aplicadas em diferentes contextos. Nós vamos analisar direitinho esses contextos e quando aplicá-los. Bom, antes de iniciar com os sinônimos, vocês precisam saber dois conceitos básicos. Então, pensem aí na palavra primitivo. Qual é a primeira palavra que vem na sua mente? Bom, muitos não vão pensar em absolutamente nada. Outros vão pensar na palavra primeiro, na palavra primórdios, na palavra origem, em tudo aquilo que vem antes, certo? E está correto, porque geralmente a gente pensa no sinônimo da palavra. As palavras primitivas são aquelas palavras que originam outras palavras, ou seja, a partir dela vão surgir diversas outras palavras. A gente vai manter o radical da palavra, que é aquela partezinha que não se altera, e vai adicionando desinências que podem vir antes ou depois da palavra, formando aí as palavras que chamamos de derivadas, que é o segundo conceito que nós temos que entender nessa questão de formação de palavras. As palavras derivadas são aquelas palavras, como eu falei, formadas a partir das palavras primitivas. Por exemplo, mar e marítimo. A palavra mar aqui está funcionando como palavra primitiva, a palavra que dá origem a marítimo e a tudo que está relacionado à questão do mar, certo? E a palavra sol, que eu também coloquei como exemplo, e solar. O solar é aquilo que está relacionado ao sol, pode ser os raios solares, tudo que está em movimento de união com esse sol, que é a minha palavra primitiva, a minha palavra original. Compreendendo até aí? Vamos prosseguir com os sinônimos. Bom, sinônimos são palavras da mesma classe gramatical. O que isso significa? Que eles podem ser verbos, advérbios, podem ser substantivos, adjetivos, com significados idênticos ou muito parecidos, em certa parte semelhantes, certo? Muitos gramaticistas, eles consideram os sinônimos como sinônimos perfeitos e imperfeitos. Vamos entender a diferença entre eles. Os sinônimos perfeitos são aqueles que têm significados idênticos, que eu posso alterar sem problema na minha frase, que eu não vou ter nenhuma questão semântica para corrigir, certo? E também de intenção do falante para o ouvinte. Eu trouxe aqui um exemplo da palavra casamento e matrimônio. Se vocês observarem na frase, o casamento é a dádiva mais rica da vida humana. Se eu substituir essa palavra casamento por matrimônio, na frase, ó, o matrimônio é a dádiva mais rica da vida humana. Eu não tive nenhum problema em questão de sentido, eu não alterei o sentido da minha frase nem a intenção. Eu quis dizer em ambas as partes que esse ato de casar, o ato do casamento, é a dádiva mais rica que traz mais prazer para a vida humana, certo? Para a vida em sociedade. Já os sinônimos imperfeitos são aquelas palavras com significados que são muito próximos, porém não são idênticos. O que isso significa? Significa que eu posso sim alterar na minha frase, no meu texto, na forma como eu me pronuncio, mas que dependendo da situação e do contexto, eu vou ter um sentido diferente. E também eu posso estar abrangendo mais o significado daquela palavra, como um exemplo aqui de município e cidade. Quando eu utilizo na frase município, a casa dele fica nesse município. Estou afirmando, dizendo que a casa daquela pessoa fica neste município, que engloba tanto a área rural quanto a área urbana. Já quando eu falo, a casa dele fica nessa cidade, eu estou especificando que a casa dele fica nessa zona urbana, nesse perímetro delimitado, certo? Vamos prosseguir. Aí, a partir dos sinônimos, nós temos as chamadas séries sinônimicas. O que são as séries sinônimicas? São um conjunto de sinônimos que podem ser utilizados e substituídos em diversos contextos, em diferentes contextos e situações, dependendo de 4 fatores. Aqui eu coloquei um exemplo de uma série sinônimica de palavras que são não idênticas, certo? Casa, lar, moradia, residência, mansão. Em geral, eu poderia utilizar essas palavras em qualquer frase para me relacionar ao lugar onde uma pessoa mora, ao lugar onde ela reside, certo? Mas eu utilizo em contextos diferentes.
Eles dependem, em seu sentido, principalmente de sentido abstrato ou concreto. O que seria isso? O sentido abstrato da palavra é quando eu não falo o sentido exato, eu quero falar algo com mais possibilidades, algo mais aberto. Por exemplo, havia um oceano à sua espera. Esse oceano, nessa frase, pode ser tanto o oceano mar, como o oceano de possibilidades à espera daquela pessoa, certo? O oceano, ele é mais universal, mais global. Ele engloba diversos quesitos dentro dessa palavra. Já no caso da segunda frase, havia um mar à sua espera. Nessa frase, a gente já delimita o sentido dela. Significa que há um mar que provavelmente pode ser uma praia que está à espera daquela pessoa. É um mar mais delimitado, ok? Segundo ponto, o valor literário ou popular da palavra. Esse valor literário geralmente é a linguagem mais poética do uso da palavra ou a linguagem mais culta, como a gente chama. Por exemplo, ele feneceu perante a esposa. Esse feneceu não é muito comum para falar que a pessoa faleceu, certo? Mas é utilizado em muitos livros literários, porque dá um tom melancólico, dá um tom mais literário e mais poético à linguagem. Mas eu também tenho o sentido popular, que é para dar a notícia de que alguém faleceu. Ele morreu perante a esposa. Eu utilizei aí sinônimos com sentidos não idênticos, certo? Os chamados imperfeitos. O terceiro aí quesito é o maior ou menor grau de intensidade de significação. O que isso significa? Eu quero falar, por exemplo, nesse exemplo aí. Letícia gritou para que ele voltasse, porém ele seguiu em frente. O que a gente imagina? Que a Letícia e a outra pessoa. Letícia grita para que aquela pessoa volte, mas aquela pessoa não escuta e segue em frente, certo? Então é uma escolha aí da questão de Letícia falar essa palavra. Ela gritou, mas não era um assunto muito importante e aquela pessoa poderia seguir em frente. Já na segunda frase, nós temos Letícia berrou para que voltasse, porém ele seguiu em frente. Se ela berra, a gente já entende que ela gritou de forma desesperada, ela gritou desesperadamente. Então, era muito importante que aquela pessoa voltasse. Então, nessa questão, a gente tem um sentido aí subentendido, fica subentendido de que a pessoa ouviu o grito de Letícia, mas preferiu seguir em frente, certo? Foi uma escolha aí do interlocutor. Na questão do aspecto cultural. O médico auscultou os batimentos cardíacos daquele paciente. Na cultura, principalmente de pessoas com um nível escolar mais elevado e de profissionais, esse auscultar aí vem do verbo que significa escutar os batimentos cardíacos. É uma linguagem mais técnica. Porém, eu posso falar, o médico escutou os batimentos cardíacos daquele paciente. Se eu estou falando para uma pessoa de convívio normal ou para a família daquele paciente que não vai entender a palavra auscultou, certo? Porque não é uma palavra que está no nosso cotidiano. Bom, vamos analisar aí duas tirinhas diferentes. Uma tirinha de Armandinho e uma tirinha dos Peanuts, que é do mesmo autor que faz as tirinhas dos Snoopies. Vamos lá. Desculpe, mas preciso colocar limites. Sei. Para aprender a lidar com as frustrações, respeitar regras e os outros. E não virar um adulto mimado, egoísta e birrento, como alguns por aí. Nesse sentido aqui, vocês vão analisar que a palavra mimado, ela já vem aí com alguns sinônimos. Egoísta, birrento, e é um adjetivo para caracterizar aquele adulto como sendo um adulto que não aceita ouvir não aceita ouvir nada que seja contrário a ele. Já na próxima, queridos vovó e vovô, dizem que os avós não gostam de mimar os netos. Se estiverem prontos, estou esperando. Nessa questão, mimar está relacionado a dar carinho, dar atenção, certo? Importância. Conhecer e estudar os sinônimos, ele é importante para que você possa abranger e estender o seu léxico, o vocabulário, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um beijo e até a próxima aula.